Bom, turma, a gente começa então o nosso curso fazendo aqui uma digressão a respeito de por que a gente faz arte, né? O que que significa fazer arte, o que que a gente faz, o que que a gente fez desde momentos pré-históricos em relação à arte, ou como nós considerávamos arte em determinados momentos, certo? Ah, Essa nossa primeira aula é bem exploratória. A gente vai aqui fazer uma abordagem tanto aquilo que a gente chama de arte rupestre, né, as artes nas cavernas, nas paredes das cavernas, até algumas outras manifestações artísticas que a gente tem em povos, em civilizações diversas. A aula não é para a gente abordar tudo, não é para trazer respostas completas e definitivas, mas para a gente ter uma noção do que significa fazer arte, desde outros momentos bem antigos, e para a gente ver também que o ser humano faz arte não é de hoje, né? É de muito tempo atrás também, certo? Em primeiro lugar, a pergunta, né? Por que a gente faz arte desde sempre? Desde que a humanidade é a humanidade, por que a gente faz arte? E como é que a gente se expressa por meio da arte, né? Bom, se a gente for observar, a gente tem manifestações artísticas no sentido da realização, na realização da feitura, no sentido da feitura, desde muito, muito, muito antigo, certo? Desde muito tempo atrás. Por exemplo, a gente tem essa chamada Vênus de Willendorf, que é uma estatuazinha pequenininha, encontrada na Áustria, uma estátua que aparentemente representa uma mulher sem, sem um rosto definido, né, sem braços, inclusive. Né? E a gente sabe que é uma mulher por conta dos seios, mas também por outras indicações. Né? A cabeça é uma delas, a existência de um umbigo, né, denotando que é um ser humano e não uma outra forma de vida. Né? Tudo isso nos leva a entender que seja um ser humano e seja uma mulher. Né? O que significa fazer, por exemplo, uma estatuazinha de pedra desse tamanho, pequenininha, com tais arranjos, né? Uma cabeça coberta, talvez coberta pelo cabelo, talvez coberta por alguma outra indumentária, o corpo nu, corpo despido, seios grandes, barriga grande, quadris largos também, coxas largas, né? O que significa fazer isso, né? Bom, com certeza quem criou, né, essa estatuazinha deveria ter alguma intenção em termos de significação, né? Assim, o que eu quero depositar de sentido aqui nessa estatueta, né? Da mesma forma, talvez, muito possivelmente, há alguma intenção na constituição desse arranjo chamado Stonehenge na Inglaterra, né? A gente não tem como saber, não tem como acessar as intenções nem de quem esculpiu aquela estátua de Vênus, nem quem criou essa construção de Stonehenge. E a gente só pode entender que a natureza não conseguiu configurar nem aquela estátua, nem esses pilares, digamos assim, né? Nem essas pedras colocadas dessa maneira. Afinal de contas, a gente sabe que as pedras elas não se formam dessa maneira, e elas não se arranjam dessa maneira também, sozinhas, né? Se por acaso elas são cuspidas, né, por erupções vulcânicas, elas também não vão cair fincadas num arranjo tão específico. Então a gente só pode atribuir algumas intencionalidades a essa manifestação, a esse modus operandi, né, a essa colocação dessas estruturas, certo? Mas a gente não tem como saber exatamente quais são os significados. No entanto, a gente entende que isso são manifestações artísticas porque são manifestações de uma dimensão técnica, de uma dimensão da realização, do fazer. Né? É necessário que você saia daquela é, de algo esculpido
aleatoriamente, como é o caso, por exemplo, da galinha choca aqui em Quixadá, que não foi nenhum ser humano que foi lá e esculpiu, né? Foi o vento que, por condições variadas, acabou dando uma forma, né, a um conjunto de pedras que acaba se parecendo com uma galinha, né? Então, por conta desse contexto todo, por conta desse entendimento de que existem possibilidades e existem intencionalidades, a gente acaba entendendo que a arte ela é uma manifestação dessa intenção, da intenção de realizar alguma coisa. O que exatamente a gente nem sempre sabe, né? Um outro exemplo nesse sentido seria, por exemplo, os diversos sítios que existem, sítios arqueológicos que existem no Peru, na região do Vale Sagrado, né? Existem várias e várias dessas formações na região que são chamadas de anéis, né? São como se fossem anéis mesmo, ou degrauzinhos, né? São vários degraus. São construções grandes, bastante grandes. Cada degrau desse aqui é maior do que um ser humano, né? Dá para você ficar em pé numa parede dessa e ainda passar de você. Não é tão pequeno, não, certo? E aí a gente pode olhar para isso e dizer assim, nossa, mas por que fizeram isso há 500, 600 anos atrás, né? Por que os incas fizeram essas formações no chão, né? Era para simplesmente criar um desenho, né? Para pensar que de repente eram feitos por extraterrestres ou alguma coisa assim, né? Não, havia uma intencionalidade e muito provavelmente havia também uma dimensão técnica nessa realização. E essa dimensão técnica tem a ver com a agricultura, tem a ver também com a religiosidade, mas também tem a ver com política e por aí vai. Ou seja, de um certo modo, a gente vai vendo que todas as construções ou as manifestações do saber artístico acabam, de um modo ou de outro, sendo relacionados a manifestações de poder, certo? Mas isso a gente vai vendo com o passar do tempo, tá bom? Bom, outra forma de manifestação são as chamadas linhas de Nazca, que são grandes desenhos gigantescos, na verdade, feitos no chão, na região de Nazca, também no Peru. São desenhos que foram criados entre 200 anos antes de Cristo e até 500 depois de Cristo, e que perduram até hoje, né? Elas continuam lá por diversas questões climáticas, né? Por não chover, por ser uma região árida. Então acaba que elas foram preservadas com o passar dos anos, né? Dos séculos até. E é claro que como a gente não tem nenhum registro específico da realização e nem das intencionalidades, a gente não sabe muito bem o porquê que elas existem, por que elas foram feitas. Acredita-se, em parte, que algumas dessas linhas tenham uma certa correspondência com a prática da irrigação, né? Elas serviam de irrigação. Há também ideias a respeito de que ela servia para o transporte de água para outros fins diversos, não apenas para a irrigação, que elas são sulcos na terra, né? É como se fossem cavadas mesmo, né? Mas por que elas tinham desenhos, né? Bom, talvez uma pergunta a se fazer é por que não ter desenho, né? Mesmo com uma dimensão prática da realização desse tipo de construção, digamos assim, a gente precisa também se perguntar o porquê não de não ter desenhos, né? E são vários animais, na verdade, né? Você tem diversos animais. Esse, por exemplo, é um beija-flor, que a gente está vendo aí no slide, é um beija-flor. Mas a gente também tem exemplos de outros desenhos, ó, uma aranha, por exemplo, né? E vários outros, né? Basicamente, quando eu falei que tinha a ver com a irrigação, é porque tem a ver com a agricultura, né? E nos povos mais antigos, para não falar o termo primitivo, né? A agricultura ela tem muito a ver com essa dimensão astrológica, né? Ou seja, com a passagem do ano, com a demarcação do ano. A agricultura ela se faz por meio
ela é uma forma de controle do tempo, mas é também uma forma de manifestar as técnicas do ser humano, daquela civilização, daquela sociedade, no próprio tempo, né? Então, possivelmente havia uma demarcação simbólica é, desse calendário astrológico e muito ligado, acaba se ligando na agricultura, de certo modo, né? Deixa eu tirar aqui minha imagem para ficar mais fácil de fazer a leitura. Como eu tinha falado, são muitos, são mais de 1000 linhas retas e cerca de 800 animais, desenhos de animais, né? E basicamente é uma escavação que acaba dando uma visão do solo que está por debaixo daquele terreno mais superficial, né? E por conta do clima extremamente seco, que geralmente é o clima dos desertos, né? E sem vento, acaba que esses desenhos ficaram aí para a história. Não necessariamente hoje em dia se mantém por meio de parques, né? E por meio de intenções mesmo, ou seja, busca se manter esses desenhos intocados, né? Mas durante muito tempo eles ficaram aí porque ninguém foi lá e mexeu e a natureza também não foi e não foi mexer lá, né? Então acaba que você tem uma formação e uma manutenção desses desenhos ao longo dos séculos, né? Outras formas de se fazer arte, né, como a gente compreende, são aquelas que a gente chama de arte rupestre, né, que são as pinturas em cavernas. Essas pinturas aqui, por exemplo, elas foram feitas, encontradas na Austrália, nesse Parque Nacional de Kakadu. E aí a gente pode tentar entender, né? Algumas são mais compreensíveis, mais fáceis de se entender, como essa da esquerda, por exemplo, que mostra possivelmente um ser humano, talvez armado, com uma lança na mão, de uma espécie de bolsa na mão esquerda, alguma coisa assim, ou talvez um outro armamento, não tem como a gente saber ao certo, né? E algumas outras muito abstratas, né, como essas da direita, que ora parecem escadas, ora parecem bichos, né? A gente não sabe muito bem exatamente o que são. O que acontece é que, de qualquer modo, a gente sabe que alguém foi lá e pintou isso, por algum motivo, por alguma intenção, por alguma necessidade, enfim, né? Geralmente se atribui esses desenhos a uma intenção de fazer de trazer bons ventos, né? Assim, digamos, de promover uma boa caça, mais do que falar do passado, esses desenhos buscavam falar do futuro, né? Essa é uma compreensão, né? Também não é totalmente certo que seja dessa maneira, afinal de contas a gente não tem como comprovar, né? Não tem como voltar no tempo e perguntar para quem desenhou, para quem fez esses desenhos, para saber exatamente o que significa isso, né? Mas basicamente muitas dessas pinturas são encontradas nos fundos das cavernas, o que indica muito provavelmente intenções de resguardar, né, aquela pintura ou de, digamos, alocar a pintura num local sagrado, né, denotado é, de muita significação, de muito zelo por parte daquelas pessoas que estavam naquela região, que moravam por ali ou que estavam passando por ali, no caso de serem pessoas nômades, né? Então, mas basicamente a gente tem desenhos que falam de situações de colheita, de caça e por aí vai. Algumas, aqui por exemplo, ó, nessas, a gente tem desenhos encontrados no Parque Nacional de Sete Cidades, lá no Piauí. São marcações de mãos, né? A gente consegue ver algumas marcações de mãos, algumas outras marcações na parte inferior, como se indicassem unidades, alguma coisa desse sentido. E essas são
são algumas pinturas encontradas em paredes, em formações rochosas mais externas, não necessariamente em cavernas, né? Encontra-se muito em cavernas, muito possivelmente também porque é onde ela conseguiu se preservar, né? Porque não bate luz do sol, não bate chuva, não passam animais, nem outros seres humanos que podem apagar de repente, né? Que puderam apagar e por aí vai, né? Algumas outras pinturas também dão conta de de formações humanas, né? Que bem no meio a gente consegue ver uma espécie de ser humano, talvez. Alguns outros desenhos assim na lateral difíceis de serem identificados, né? Enfim, são desenhos que a gente não sabe muito bem para que serviram, ou quais as intenções. Mas a gente atribui possivelmente a uma dimensão religiosa, a uma dimensão mística, e muito voltado a esse pragmatismo também da caça, ou seja, de tentar ter, muito possivelmente, uma boa caça, conseguir realizar aquilo que os desenhos relatavam de antemão, né, digamos assim. Em vez deles relatarem o passado, de certo modo, compreende-se que talvez eles relatassem, falassem mais do futuro, tentassem prever, né, o futuro. Por que a gente sempre fala desses desenhos que são tão abstratos e por que a gente sempre traz essa colocação desses modelos, dessas ocorrências, né, como arte também? Porque a arte não é só aquilo que é bonito, né? A arte não é só aquilo que nos é belo diante dos olhos. Seria muito fácil tratar a arte dessa maneira, mas ao mesmo tempo seria muito excludente, né? A gente tem que entender a arte como uma realização do ser humano. E como tal, as coisas que não nos parecem nem bonitas nem inteligíveis também precisam ser tratadas como arte, né? No entanto, talvez não faça sentido a gente considerar a arte aquilo que é feito pela natureza, mas por aquilo que é feito pelo ser humano de maneira intencional, de maneira a, de maneira a termos um sentido para aquilo, né? É por isso que a gente sempre se pergunta qual o sentido de determinadas realizações, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma cabeça bastante grande, gigantesca mesmo, que são cabeças que se remetem, por exemplo, a um dos contextos de arte pré-colombiana, ou seja, as artes encontradas na América antes que Cristóvão Colombo chegasse por aqui, né, e nos colonizasse, né. Então, o que a gente chama de arte pré-colombiana é muito relativo aos assentamentos de formação agrícola que se encontraram nas Américas, se encontravam nas Américas entre 3.500 anos antes de Cristo e 1.800 anos antes de Cristo, ou seja, muita coisa bastante antiga, né? E muito delas concentradas entre o México e Honduras e Nicarágua, né? Ou seja, mais ou menos uma parte da região da América do Norte e um pouco da América Central, né? E aí, novamente, a gente também não sabe exatamente quem eram essas pessoas, por exemplo, essa cabeça colossal, a gente não tem registros de de quem elas eram, de quem elas representavam, mas possivelmente talvez reis ou pessoas importantes. A gente tem que lembrar em consideração que elas pesam toneladas e que elas estão localizadas muito longe de pedreiras, né? Ou seja, em regiões que você não tem nenhuma pedra desse tamanho, né? Vamos fazer um exercício que é o seguinte, né? Pensa bem, já existe um significado gigantesco em você retirar uma pedra de toneladas, pesando toneladas, do seu contexto original para chegar até para colocar numa outra região, né? Levar até uma outra região e depois esculpir essa pedra para que ela se pareça com um ser humano, né? Existe uma intencionalidade muito grande nesse sentido. O que a gente não sabe exatamente. A gente não tem como saber as intenções, a gente só tem como saber os fatos. Quais são os fatos? Que elas são grandes, que elas pesam toneladas, que elas estão distantes de outras pedras, né?
e que elas estão localizadas em determinados pontos, certo? Isso nos leva a crer, por exemplo, que todo esse esforço só podia ser denotado a pessoas importantes e não a pessoas comuns, né? Por isso que a gente entende que muito possivelmente elas representem reis, governadores locais, digamos, né? Líderes locais, melhor dizendo, ou outros tipos de pessoas que fossem importantes para essas civilizações, né? O que importa aqui não é tanto o caso de a gente saber quais são as intenções ou quais são os motivos que levaram determinados povos a fazer certos tipos de arte ou não, mas sim a gente entender que é um procedimento técnico, é um procedimento de intencionalidades e é um procedimento que manifesta alguma forma simbólica, algum simbolismo para aquela sociedade. Um outro exemplo, né? Vamos ver aqui as máscaras, existem máscaras em praticamente todos os tipos de sociedade que a gente pensar. Essa, essa máscara foi encontrada na calçada dos Muertos, que é uma espécie de avenida, né, digamos assim, melhor dizendo, né, não é para a gente entender calçada como a gente compreende hoje em dia, né, é um pavimento, né, digamos assim, na cidade de Teotihuacan, no México. Né. É uma cidadela de origem asteca, muito interessante, onde tem algumas formações piramidais, né? São templos, na verdade, não pirâmides. Né? Não é muito correto chamar de pirâmide. Bem grandes e tem bastante área na região. E ela basicamente era uma cidade naqueles tempos. E da mesma forma como você tem uma determinada intenção, um determinado propósito na construção, né? Na construção de um edifício desse tamanho, né? Você também tinha uma determinada intencionalidade, um propósito específico na construção daquela máscara. Né? Quais os significados exatos? Bom, a gente talvez não saiba ao certo, mas basicamente uma das compreensões é de que ela servisse como símbolo de transformação, transição, mas aí vai variar também para cada máscara, de acordo com cada máscara. Né? Então você tem situações e situações, certo? Um outro exemplo que a gente conhece muito bem são as artes egípcias. Né? É uma arte que a gente já compreende muito melhor, a gente já tem mais documentos, tem melhor documentação, um estudo mais específico, né? E geralmente a gente compreende como uma arte voltada para a morte. Né? O que se quer dizer quando se fala isso? De que ela não é voltada para a vida mesmo, que ela tem um fundamento político-religioso e que toda essa fundamentação está relacionada com a morte, ou com a passagem desse plano terreno para um outro plano espiritual. Né? Não é a única, para falar a verdade. Se a gente pensar muito bem, existem outras formas de manifestações artísticas que também estão extremamente relacionadas com a morte. Né? Uma coisa que é interessante que é importante de se perceber na arte egípcia é de que ela é uma arte anônima, né? Que ela se valia muito mais de um padrão e muito menos de uma expressividade individual. Né? Ou seja, não existia uma pessoa que era reconhecida como autora ou autora daquela obra, como a gente compreende hoje em dia. Né? Quem é o autor desse quadro? Quem é a autora dessa música? Né? A gente faz essa. Hoje em dia a gente tem essa compreensão. No Egito Antigo não tinha, e na maior parte da antiguidade também não havia essa compreensão, as obras não eram assinadas, né, nada disso. Em linhas gerais, também era uma arte muito representacional. Ela buscava representar, mas ela não buscava retratar a realidade. Né? Se a gente parar para pensar também, nós temos manifestações diversas na atualidade, algum tempo atrás também, que não buscavam ser necessariamente realistas, né? Mas buscavam ser representacionais em algum sentido, representar alguma coisa em determinados sentidos. Né?
Por exemplo, né, quando a gente está falando que ela não é realista, a gente tem determinadas condições aqui que dizem respeito sobre leis, né, sobre regras de composição, né, como a conhecidíssima lei da frontalidade. Né. Na arte egípcia, né, pelo menos na arte pintada, desenhada, a gente tem o tronco sempre visto de frente, mas o rosto e os membros sempre de lado. Né? Isso quer dizer que as pessoas andavam assim? Não, obviamente que não. Né? Isso não é nada prático. No entanto, é o modo como era compreendido, como era concebido, né, essa forma de se representar. Por isso que ela é representacional. Qual o real sentido, né, dessa forma de representação? Bom, não sei, isso vai depender também das interpretações, existem várias interpretações possíveis, mas o que é mais interessante de se saber não é tanto o que ela busca representar, mas que isso significa, que isso tem um significado dentro da sociedade egípcia. Né? Agora também tem muito tempo, quando a gente está falando de Egito Antigo, a gente está falando de milhares de anos. Então não é tão simples assim a gente fazer uma única interpretação, trazer uma única interpretação. Né? Já, por exemplo, nas estátuas, a gente já não tem exatamente um mesmo conjunto de regras ou representações, formas representacionais que a gente tem na pintura. Né? O escriba sentado, por exemplo, aqui, ele não está com o rosto de lado, ele está com o rosto de frente, ele não está com os membros de lado. Os membros estão apontando para frente, né? Tanto a perna, que está dobrada, mas ela está apontada para frente, né? Quanto os braços também se encontram de frente para o espectador. Né? Então, assim, você tem normas e normas, regras e regras e formas diversas de representação. Também, novamente, olha, quando a gente vai olhar outras formas de estátua, né, lá nas entradas de algumas pirâmides, né, a gente tem a mesma maneira, formas específicas de se colocar determinadas figuras importantes representadas diante desse cenário, correto? E é importante também a gente falar, né, da China antiga, né? Quando a gente tem, por exemplo, esse exército de terracota, que data de mais ou menos 2010 anos antes de Cristo, né? 2 séculos antes de Cristo. O que é esse exército de terracotas? Né? É um exército de 8.000 figuras de guerreiro formado em argila, né? Um tipo de argila terracota. E aí você tem armas, charretes, animais, né? Tudo isso de verdade. Né? Os animais não, né? Já me perguntaram, já fiz essa pergunta, os animais de verdade não. Os animais também embarram, né? Mas as armas de verdade, no caso. E assim, teoricamente, ela tem uma finalidade também representacional, né, de proteger a necrópole essa necrópole que eu não sei pronunciar o nome. Né? Um detalhe importante é que não existe nenhuma figura repetida. Né? Quando a gente está falando de figura, está falando da feição, do rosto. Né? Não existe nenhuma figura repetida dentre essas 8.000 estátuas. Né? A gente está vendo aqui muitos desses guerreiros sem armas, né? Porque muitas já foram roubadas com o passar dos anos, né? Mas a gente tem um cenário bastante grande, complexo, que protege, né, essa necrópole de invasores, né, de ladrões, o que quer que seja, de inimigos e por aí vai. Né? A grande pergunta é por que isso é arte? Né? Por que isso é arte? Por que todos os exemplos anteriores, as pirâmides, a esfinge, as estátuas, os desenhos também no Egito Antigo, por que tudo isso são formas artísticas? Né? Bom, a gente tem que compreender basicamente aquela noção de que são coisas que foram o ser humano que fez em realização, assim, buscou realizar. Né? São modos de se criar que não foram estabelecidos pela natureza, pelo acaso, né? Como, novamente,
galinha choca aqui em Quixadá, a Pedra da Galinha Choca. São formas artísticas porque são formas intencionais, né? A gente só não sabe qual é a finalidade, qual é a simbologia exata de cada uma dessas criações. No entanto, a gente sabe que houve alguma razão para que alguém fosse lá e fizesse esses, essas formas, né, de produzir alguma coisa, enfim, estabelecer algum sentido, e por aí vai. Existe também uma certa dimensão que a gente tem que observar em todos esses exemplos, que é uma dimensão, digamos, estética, né? A gente tem uma estética na Vênus, de Willendorf, a gente tem uma compreensão estética em Stonehenge, nessas pedras, por mais simples que elas sejam. A gente tem uma dimensão estética também nesses anéis, em Morai, né, no Vale Sagrado do Peru. A gente tem uma dimensão estética nos desenhos de Nazca e Pala, no Peru também. E o que se quer dizer com isso? Quer dizer que existe alguma. Além da mera representação, existem também elementos que sintetizam um determinado estilo ou que querem fazer uma indicação, né? Porque aqui, por exemplo, quando a gente olha assim, dois rostos de duas pessoas diferentes, né? Por que nós temos rostos tão diferentes ou representações tão diferentes, né? Não é só porque são pessoas de etnias diferentes, obviamente, elas são pessoas de etnias diferentes, sim, mas são representações completamente diferentes. Isso significa, portanto, que existe uma compreensão estética por trás dessas manifestações. Novamente, qual é a manifestação estética, qual é a intencionalidade estética em torno dessas criações, a gente nem sempre tem como saber. Mas o fato é que não importa tanto assim saber, né, exatamente qual é essa intencionalidade. O que importa mais é ter uma noção de que existe essas diferenças, de que existem diferenças e de que elas foram fabricadas por algum motivo, que novamente nem sempre a gente vai saber, mas pelo menos a gente consegue observar, consegue descrever e consegue ter uma compreensão mínima em torno desses assuntos, certo?